Galera, eu assisti o 6º episódio de Demon Slayer e foi muito bom. As cenas de luta não foram tão épicas quanto as do episódio passado, mas a carga emocional ela foi bem pesada. Que episódio emocionante. E se você não quiser perder nenhum vídeo de Demon Slayer, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e já vai comentando aí o que você está achando da nova temporada. No começo do episódio, apesar de Genya estar babando e parecendo quase um Oni, ele ainda é humano e bem racional, apesar de ser a personificação da ignorância. Os 4 clones de Hantengo foram decapitados e ficaram vivos, só que a espada vermelha carmesim deixou eles com uma regeneração mais lenta. E o Tanjiro percebeu que mesmo se eles cortassem as 4 cabeças dos demônios, eles não iriam morrer. O Tanjiro ainda sentiu o cheiro de um 5º demônio quando libertou a Nezuko dos destroços. Logo em seguida, a Genya pega Tanjiro pelo pescoço e disse que ele iria se tornar Hashira, irá derrotar o Oni sozinho, porque Tanjiro derrotou o Gyotaro com ajuda e por isso que ele não se tornou um Hashira. Sekido se regenera, bate o cajado no chão, manda uma onda de choque e interrompe a conversa dos dois. O jovem Kamado tira a Genya do caminho e os dois evitam o ataque. Depois disso, Tanjiro bola um plano para a Genya e Nezuko manterem os clones de Hantengo ocupados enquanto ele procura o 5º demônio. Tanjiro passa a direção para Genya e pede que Nezuko lute com Sekido para evitar que ele o atrapalhe, o que nos mostra um lado bastante estrategista de Tanjiro. O QI de luta dele é bastante impressionante. Depois da batalha de Tanjiro, Nezuko e Genya com os clones, a cena corta para a luta entre Gyoko e Tokito. O Hashira da Névoa ainda está no vaso de prisão de água do 5º Lua Superior. Muishiro tenta arrumar alguma maneira de escapar. O interessante é que ele não entra em desespero e mantém a calma a todo momento, o que para Gyoko é um deleite, pois é completamente o oposto da personalidade dele. Depois disso, Tokito não aparece mais no episódio e também não temos a aparição de Mitsuri, a Hashira do Amor. Só no próximo episódio iremos ver o que aconteceu com eles. Depois temos a volta para a batalha de Genya e dos irmãos Kamado contra os clones do 4º Lua Superior. Sekido aponta algo bem interessante sobre Tanjiro após ele salvar Nezuko de ser crucificada. A personalidade da raiva faz uma leitura muito boa sobre o jovem Kamado, que desde que eles se encontraram, Tanjiro tem mostrado uma evolução imensa e reflexos sem igual. Ele está mais rápido e está superando todas as informações deles. O crescimento explosivo que ele mostra quando está no limite é absurdo. No meio da luta, Tanjiro ainda está tentando sentir o cheiro do Hantengo e passar a localização dele para Genya. Quando eles conseguem achar, o Hantengo medroso está super pequeno, quase que do tamanho de um rato. A correria começa e quando ele acerta um golpe para cortar a cabeça do Oni, a sua espada quebra e ele acerta um tiro de 12. Quando ele vê que não deu certo, ele pressente o ataque vindo pelas costas já bem perto dele. A partir dali tudo começa a passar em câmera lenta. Nesse momento o Genya começa a pensar em Sanemi, seu irmão e também Hashira do Vento. E é aí que vemos o porquê dele querer se tornar um Hashira. Ele queria ser reconhecido pelo irmão mais velho e também queria pedir desculpas por algo que ele disse no pior dia da vida deles. Galera, nesse flashback mostra a história do Genya e do Sanemi. A história deles é bem parecida com a do Tanjiro e da Nezuko, porém consegue ser ainda pior. Nessa parte o Genya vai narrando e falando um pouco da vida dele. A mãe dele era bem pequena e desde pequeno ele já tinha ficado maior que ela. A mãe do Genya era bem guerreira e trabalhadora, praticamente não dormia, trabalhava o dia inteiro. Enquanto isso o pai de Genya não prestava e era completamente o oposto. Ele era bem grande e batia na esposa e nos filhos. O que dói mais no coração era ver que ela amava os filhos de verdade e sempre os defendia, colocando o corpo na frente para tentar amenizar as agressões. O pai deles foi esfaqueado por alguém que tinha rancor dele e morreu. Eles nem ligaram para a morte do pai, Sanemi achou até melhor assim, e para vocês terem noção de como o pai deles era ruim. Eles eram bem unidos. Quando eles eram pequenos, eles pareciam ser uma família bastante amorosa. O Genya e Sanemi tinham mais 3 irmãos e 2 irmãs, todos pequenos ainda. Sanemi era o mais velho e Genya era o segundo mais velho. Eles tinham feito uma promessa de cuidarem uns dos outros e cuidarem da mãe deles e dos irmãos. Um dia a mãe deles estava demorando muito para voltar e Genya e Sanemi ficaram preocupados. Sanemi decide sair para procurar enquanto Genya cuidava dos irmãos. Quando estava quase amanhecendo, alguém chega na porta da casa deles e as crianças vão correndo para abrir pensando ser a mãe deles. Porém, antes que eles abrissem a porta, um Oni arrebenta a porta e
que imediatamente já mata as 4 crianças que saíram para abrir, mata o irmão mais novo que estava no colo de Genya e deixa assim a cicatriz no rosto dele. Sanemi surge e agarra o Oni, levando para fora. Nessa hora o desespero de Genya foi tanto e estava bem escuro, ele achou que era um lobo e depois disso ele fica desesperado vendo os irmãos dele e não sabe muito bem o que fazer e sai correndo para buscar a ajuda de um médico. Nisso já está amanhecendo e o Genya vê o Sanemi com o facão e todo ferido, ensanguentado, olhando para o corpo da mãe dele se desfazendo no sol. Ele começa a perguntar por que ele tinha matado a mãe deles e chama ele de assassino. Genya, ele sente muito por todas as maldades que ele disse e ele só disse aquilo porque ele estava confuso e não sabia o que fazer. Mais triste é ver que ele sentiu os irmãos todos gelados e eles não respondiam. O lobo que ele pensava que tinha atacado eles era na verdade a mãe deles que tinha virado um Oni. O que pega nessa cena é todo o sofrimento dele por saber que o irmão dele lutou com a própria mãe para poder proteger eles e ele acusou ele de ter matado a própria mãe. O Genya, ele fica muito triste por não conseguir nem imaginar o que o Sanemi sentiu, ainda mais porque eles juraram se proteger. Nessa parte não irei mentir, escorreu o suor dos meus olhos. A história de Genya e do Sanemi é triste demais e mostra o porquê de eles serem tão revoltados e odiarem tanto os demônios. Afinal, a mãe dele foi transformada em Oni e matou toda a família deles. Imaginem só, a mãe que eles tanto amavam e adoravam. Triste demais isso, meus amigos. Outra coisa que mostra nessa cena de câmera lenta é o Genya meio que se lamentando e ele já começa a desistir e se despedir. Quando ele tá quase entregue, chega o herói de todos, o grande Tanjiro. Ele solta um grito falando pra ele não desistir, vem a toda velocidade e corta o braço do Sekido, desviando a trajetória do cajado que iria matar Genya. Tanjiro insiste pra ele continuar e ir cortar o pescoço e do nada surge Aizetsu com a lança. Quando Tanjiro estava prestes a pegar a barca, Genya toma a frente dele e recebe todo o dano. Genya fala que ele não consegue cortar a cabeça e que vai deixar o Tanjiro cortar a cabeça, mas só dessa vez. Então ele sai na corrida atrás do mini lua superior e quando o Tanjiro chega perto e arma o golpe, o episódio acaba. Agora, para saber o que acontece somente no episódio 7. Agora me fala, o que você achou do episódio? Comenta aí e me diz. Eu fico por aqui e até mais ver.